Já mostrei para vocês. Eu penso que é provavelmente se vocês pesquisar na internet, deve arrumar uma cópia do livro na internet. Fica fácil para vocês verem. Teve um colega aqui que falou que já achou isso. Alguém já achou a cópia do livro em PDF? Tem, né? Por todo lado. Tem para todo lado. Então, não tem desculpa que não tem o livro. Tá? Nós falamos primeiro de... Eu comecei falando um pouquinho de motores, depois falei de equipamentos, falei de chaves na aula passada. E vamos voltar um pouquinho para motores. A grande parte dos motores que a gente tem hoje no mercado são motores de corrente alternada. São motores de gaiola de corrente alternada. São motores de gaiola de corrente alternada. O que acontece? Por que o pessoal usa esses motores? Esses motores são mais baratos e já estão há muito tempo aí no mercado. Eles ainda são modelados no protótipo, são baseados no modelo de Tesla. Foi o Tesla que inventou esses motores de corrente alternada trifásico que a gente tem até hoje. Foi esse cara que inventou. Ele, na briga com o cara lá da GE, Thomas Edison, o Edison queria fazer, ele fez a instalação da energia elétrica lá em Nova York em corrente contínua, e o Tesla implicou com ele que queria corrente alternada. Como o Tesla era muito ruim de marketing, ó, você vê como é que o cara, tá vendo? O cara era ruim de venda. O Edison era bom de venda pra caramba, tanto que o cara criou a GE, né? Ele criou a GE, o Tesla era ruim de venda, tomou um puxão de tapete do Edison, correu para o Westinghouse. O cara já ouviu falar do Westinghouse? Westinghouse foi o cara. Esse cara bancou o Tesla para o Tesla desenvolver transformadores e motores de corrente alternada. Quem criou os motores de corrente alternada, que a gente usa até hoje com aquele treinamento direitinho, foi o Tesla que fez. E é a patente da Westinghouse. Só que essa patente já caiu porque tem mais de 50 anos. Então, a patente da Westinghouse foi tudo isso desenvolvido na Westinghouse. A Westinghouse é o que ela é hoje, do tamanho que é, por causa do Tesla. O Tesla é um cara extremamente inteligente, mas ruim de marketing. Ruim de marketing, não sabia vender. Tá? E acabou que o pessoal acha que o Edison é que queria corrente alternada e o Tesla queria corrente contínua. É o inverso. O Edison era cabeça dura. O Edison queria fazer a distribuição de energia em corrente contínua. Ia matar nego frito adoidado. Né? Mas, graças a Deus, ele viu que estava errado, né? Encampou toda a tecnologia do Tesla e o Tesla vingou e bateu. Então, nós temos 90% de motores em corrente alternada. Por quê? Porque corrente alternada é mais fácil de você distribuir. Né? Você distribui corrente alternada mais fácil. Apesar de a maior linha de distribuição do Brasil ser em corrente contínua. Vocês sabiam disso? É o União. Eu trabalhei lá. Eu trabalhei no União de Itaipu. Eu trabalhei na modelagem das válvulas do União de Itaipu. Porque as máquinas de Itaipu, elas geram corrente alternada. As máquinas geram corrente alternada. Mas, para transmitir, como a distância era muito longa, né, a perda de RLC era muito alta. Então, o pessoal optou por fazer a modelagem só resistiva, zerando a frequência, passando para corrente contínua. Para que isso funcione, tem lá inversores que são muito grandes. Cada tiristor lá tem um diâmetro mais ou menos desse tamanho assim. Um diâmetro de 1,5 metro. Cada tiristor. São tiristores fantásticos. Inicialmente eles foram feitos sob medida para o União de Itaipu. E eu trabalhava no centro de pesquisa, eu era pesquisador, trabalhava no centro de pesquisa e fui com um grupo que modelou a parte de controle. Porque controlar um tiristor desse tamanho, amigos, não é fácil.
Você fazer um tiristor desse tamanho disparar, não é fácil. Tiristor não gosta de disparar, tiristor odeia disparar. O tiristor, quando não está disparando, ele é um capacitor. Ele está com fase invertida, ele odeia disparar, o tiristor não quer disparar. E aí o tiristor ele é chato pra caramba, porque depois que ele dispara, ele entra em realimentação positiva, aí ele não quer mais parar. O tiristor ele é chato para iniciar e pior ainda para desligar. Porque ele funciona na base de realimentação positiva, aquela pastilha de silício desse tamanho, realimentação positiva. Aí tem efeitos chamados hotspots, eu trabalhei muito nisso, fiz um monte de análise, porque ele queima em lugares específicos. Se o tiristor não for muito bem feito, ele queima. Se você disparar o tiristor muito rápido, ele queima. Se você frear o tiristor muito rápido, ele queima. Então é encrenca. Você trabalhar com um negocinho pequenininho, é uma moleza, uma maravilha. Trabalhar com aquele TIC 126, eu vejo ele como uma sopa, TIC 126. Né? Tiristor desse tamanho é um encrenca. Então as válvulas de Itaipu, eu não sei se já tem foto de lá, eu trago para vocês. As válvulas são para transformar a corrente alternada em corrente contínua, aí vai até São Paulo o pessoal inverte de novo. Então a maioria da nossa distribuição grande parte dela é corrente alternada e os motores são todos de corrente alternada. Qual é o problema do motor de corrente alternada? O motor de corrente alternada, quem sabe de cor como é que funcionam? Como é que funcionam as diferenças de fase? Quando eu tenho uma fase no pico, o que está acontecendo com a outra fase? 120. 120. Muito bom, parabéns. Parabéns. Quando a gente fala não sei, dá a oportunidade de aprender. Bom demais. 120 graus no casado da outra. 120. Ou atrasado ou adiantado. Tanto faz. Então, é fácil de ver, é realmente 120 graus. Então, quando uma está aqui, a outra está aqui, ó. Uma está descendo, a outra está subindo. É fácil de você ver isso. Então, a gente tem que aprender. Como é que funcionam as fases? Quando uma está aqui, a outra está descendo, ela está subindo. Tá? É assim que funciona. Então, um motor trifásico ou um motor monofásico de corrente alternada, você não consegue parar esse cara direito. Porque para parar esse motor, eu já discuti isso com vocês na aula passada, você tem que diminuir a potência, né, aplicada no motor. Para você diminuir a potência aplicada no motor, você tem que calcular a integral debaixo da onda e tem que ver aquele valor quadrático médio da potência. Para você diminuir o valor quadrático médio da potência, você tem que entrar com o tiristor aqui e ir roubando ângulo. Você vai roubando o ângulo da curva. Só que também quando você rouba o ângulo da curva, o que acontece? Toda vez que você corta uma onda muito abruptamente, o que você gera? Ruído. Gera ruído pra caramba. E além de gerar ruído pra caramba, é o que acontece com aquele motorzinho ali. A hora que eu for lá naquele TIC 126, que está lá dentro daquela caixinha preta, e eu rodo aquele potenciômetro ali, o motor faz uau, 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 uau. Vocês estão com algum problema? Sério, professor? Sério? Estão com algum problema? Sério? Para tratar as moças desse jeito? Moça, você tem que tratar bem, rapaz. Você não vai conseguir nada, não. Eu falei mesmo. Bora aí para a toca adiante. Sabe o que é isso? Fica vendo muita internet. O cara fica vendo muita internet. Há muitos anos atrás, quando tinha aqueles filmes pornográficos, aqueles clássicos, eu chegava lá no trabalho e via os meninos olhando o filme pornográfico, eu falei, não olha isso não, velho. Aí ele falava assim, Wilson, você não gosta? Eu falava, não, eu gosto, mas eu prefiro ao vivo. Eu prefiro ao vivo do que esse negócio aí. Aí fica passando, não dá pra fazer o WhatsApp, porque toda hora passa mulher pelada, quer passar genitália. Genitália. Não para. Depois a gente pode conversar mais.
Nitidamente eu falei para você. Vamos lá. Então, quando você quer controlar a potência, para um motor de corrente alternada, você tem que, não tem jeito, você tem que tirar a potência dele. Como é que você tira a potência dele? Cortando a onda. Para cortar a onda, você gera um monte de ruído. E além disso, o motor fica desbalanceado, porque ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para ser tratado dessa forma. Ele não foi feito para ter controle de velocidade. O motor de indução de gaiola, ele é feito para você ligar e depois desligar. Ponto final. Vai controlar a velocidade nele, você está ferrado. Não dá para fazer direito. Tem um monte de circuitos, um monte de testes que fazem com que seja possível você realizar essa atividade. É possível você realizar essa atividade, mas você gasta muita energia e gera muito ruído e não faz direito. Tá bom? Então, se eu preciso de controle fino, para onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir para o motor de corrente contínua. O que acontece com o motor de corrente contínua? O motor de corrente contínua é 10% do parto. Então, isso aí, na indústria, já mostra. Ele vai ser mais caro. Ele vai ser mais caro do que de corrente alternada. Se eu produzo 9 motores de corrente alternada e um de corrente contínua, de corrente contínua vai ser mais caro. A grande questão é, com as energias alternativas que estão entrando aí, quando a gente trabalha com energia alternativa, na grande maioria das vezes, que tipo de energia você gera quando você tem uma fonte de energia alternativa? Contínua. Se gera contínua. Como é que é o procedimento que muitos usuários estão fazendo? Ele gera contínua. Alternador. Coloca um alternador, né? Esse alternador vai pegar corrente contínua, vai gerar corrente alternada, só ele vai perder de 12 a 20% da potência. Vai perder de 12 a 20% da potência que ele gerou. Tá? E aí vai aplicar isso no nosso quadro normal. Tá? O que está surgindo muito mansamente, mas vai vir fortemente em breve, a gente ter 2 quadros até em casa. Em casa você vai passar a ter 2 quadros. Você vai ter um quadro de corrente alternada e um quadro de corrente contínua. Iluminação pode ser tudo contínua. Oi? Iluminação. Iluminação e muitas outras coisas. Aqui na escola nós estamos trocando as lâmpadas aqui. Estamos botando todas as lâmpadas LED. Eu não vi um modelo de lâmpada LED que está colocando. Mas eu tenho lâmpada LED que eu uso nos meus experimentos, que são lâmpadas híbridas. São lâmpadas muito caras. Híbridas. O que é uma lâmpada híbrida? Ela trabalha com 110 alternado, ela trabalha com 220 alternado, ela trabalha com 12 alternado e trabalha com 12 DC. Botou nela, ela acende. Ela acende. Os colegas estavam me perguntando aqui, qual é a vantagem da lâmpada LED? A grande vantagem da lâmpada LED é o seguinte. E aqui o diodinho, né? É o diodo. Se eu colocar um multímetro aqui, qual é a tensão que eu vou medir aqui em cima? Qual a tensão que eu vou medir? 1,5 volts. Tá? Vou medir 1,5 volts aqui em cima. É isso ou não é? Todos os LEDs, eles vão acabar trabalhando com volt e meio. Esse é o padrão dos LEDs. Então, como é que ele faz uma lâmpada dessa acender? Essa lâmpada, quando você tem uma lâmpada que encaixa exatamente no nosso bocal aqui, dessa lâmpada fluorescente, o que ele faz? Ele tem que fazer ela funcionar. O padrão hoje de mercado para acendimento para circuitos DC está em 12 volts. 12 volts. Como é que essas lâmpadas funcionam? A lâmpada está aqui.
ela funciona em conjunto de 8 LEDs. Quando eu pego 8 LEDs e ligo em série, qual é a tensão que precisa na ponta para acender eles? 12 volts. Então ele junta aqui um conjunto de 12 volts em série. Aí ele põe em paralelo mais um outro conjunto aqui de 8. E assim vai. Então uma lâmpada dessa é um array, é um vetor de 12 LEDs em série. O que acontece quando um LED queima? O que pode acontecer? Um LED queima. Esse conjunto aqui vai apagar, mas não o conjunto inteiro. Porque está em paralelo. Porque está em paralelo. Esse negócio aqui dura pra caramba. Então essas lâmpadas são muito legais. O que o senhor diria a respeito, por exemplo, que toda lâmpada de LED vai usar o reator, né? No LED? caso, as 220 hoje. Esse Reator ou transformador? Transformador, né? Transformador. Não gera nenhuma outro ruído que seja na rede. Vai gerar, depende, vai gerar mais se ela for DC e menos se ela for AC. Se ela for uma lâmpada de 12 volts, que aceite 12 volts alternado, de corrente alternada, pode mais, mete lá, ela funciona. Tá? Só que LED não funciona assim. Em geral, põe uma pontezinha, vai com uma ponte de Winston lá e vai inverter essa parte da senoide. Então você vai ter esse 12 volts lá desse jeito. Tá? E como os LEDs, alguns LEDs, quer dizer, depende do efeito do LED. Tá? Vocês já viram que vocês estão olhando às vezes para algum lugar e vocês fecham o olho e continuam com aquela imagem retida? Já viram? Isso é um efeito da retina chamada persistência retiniana. Tem alguns LEDs desses que são muito rápidos, que eles acendem e apagam muito rápido, e tem LEDs que estão usados agora para iluminação, que eles acendem e apagam muito devagar. E são os LEDs usados para corrente alternada. Porque quando ele vai apagar, né, ele está apagando, a onda sobe de novo. Então não chega a baixar. Então a potência média que você consegue ter nele é uma potência média muito boa. Consegue fazer uma boa iluminação. Tá? Isso é fácil de fazer. O que muitos de nós às vezes ignoram aqui, tem um problema sério com essas lâmpadas aí, que toda vez que você tem um reator, e que você comanda o reator com um interruptor, mesmo você comandando a lâmpada com o interruptor, ou dá uma olhadinha no circuito do reator. O reator está sempre ligado. O reator está sempre ligado. O reator está ligado 220 sempre, eternamente. Então ele gasta energia, mesmo ele estando desligado. Que aparentemente, quem não é técnico, acha que está desligado. Não está, o reator fica ligado, gastando energia e gerando problema de fator de potência. Gera um problema de fator de potência. Então, quando você troca por lâmpada LED, você tem, tá, uma sobrevida sensacional. Tá? Por que ele está sempre ligado, pessoal? Eu teria que mostrar para você Mas não corta a corrente dele? corta uma parte, mas se você for dar assim para conectar a tua ligação, ele está alimentado. Como? Com o quê? Você já viu essa lâmpada? Eu falei isso para você. Se você está no corredor com as luzes apagadas, num lugar muito alto, muito grande, às vezes aparece uma onda de luz assim. Algum de vocês já viram. É, tem nome, tá? A onda vem, aparece uma onda de ligação de luz. É porque o transformador, ele fica energizado. No campo. Ele fica energizado. Às vezes é um pouco de terra, mas ele fica energizado e ele gera a necessidade de fator de potência. E quando ele está aberto, é pior ainda. Quando ele está aberto, aumenta o fator de potência dele. Oi? Mas aí o caso aí, no meu também, eu não posso dar. Eu escutava falando de iluminação na sala, eram seis lâmpadas e três circuitos diferentes, só que o meu ficava muito desviado.
Só que no caso, quando eu ligava e acendia as lâmpadas de um circuito, o outro circuito, as lâmpadas davam retorno. Realmente. No caso, é esse ponto aí, né? É porque o transformador do reator ele fica energizado. O transformador do reator ele fica energizado. Tá? Bom, o que acontece então com os motores? O que acontece com os motores de corrente contínua hoje? Os motores de corrente contínua, eles vêm. Os motores de corrente contínua eles vêm a resolver uma questão que é crucial. Primeiro, que é precisão. Outra é ajuste de velocidade. O custo continua alto. Porém, eles aproveitam muito melhor a energia DC do que o motor de corrente alternada. Aproveitam muito melhor. Rendimento maior, né? Rendimento muito maior. Eu trabalho num projetinho que a gente está tentando exportar uma tecnologia que é para o pessoal conseguir água em lugares onde não tem água, tipo no árido do Nordeste, ou até na África, em outros lugares. Você tem um painelzinho pequeno de Solar. coletor solar, né? E o motor DC para ativar uma bomba. Essa bomba funciona como se fosse uma bomba de motor de poço artesiano. Né? E ela é muito eficiente para descer. E não tem bateria, não tem nada, que é para baixar o custo. E isso está funcionando razoavelmente bem. Funciona razoavelmente bem. Por quê? Porque quando você tem pouca energia, se você estiver trabalhando com um motor de corrente alternada, o que acontece com o motor? Vai chegar uma hora que ele trava e não gira mais. O motor de corrente contínua, ele gira mesmo, seria pouquinho. E a questão é que a gente está colocando uma engrenagem nele que mesmo ele rodando, girando um pouquinho, ele consiga fazer uma certa produção de água. Tá? Isso é muito legal, a gente está tentando baixar o preço desse projeto. Mas essa ideia seria para poços artesianos ou cisterna? Não. Acho que cisterna não tem no Nordeste. Depende da potência do motor, depende da carga que você está tendo. Você já andou de carrinho doutorando? Você anda de carrinho doutorando? Carrinho doutorando não precisa de. Não, carrinho doutorando. Não sabe nem o que é isso, considerando o potenciômetro onde você diminui o momento da tensão de pista. E ele é o motor descer. Então, com pouca carga, você bate esse motor muito bem. Então, a inteligência desse sistema é você, quando parte, você partir o nosso sistema mecânico é liberado. Então, ele parte quase do carro. Quando ele vai adquirindo velocidade, a embreagem adapta nele e começa a dar torque. Então, para partir, eu parto com a amperagem muito baixa. Eu consigo partir com a corrente muito baixa. Eu não preciso de um banco de cavação para partir. Tá? Então ele parte sem carga, né? Ele parte sem carga. Parte sem carga, entra com embreagem. Depois a embreagem vem juntando, mas isso tudo é muito vai dar baratinho. só pesadinho mesmo. Muito baratinho. O que eu gostaria de alertar para vocês é que o conhecimento de motores de corrente contínua vai ser fundamental para o trabalho de vocês. O trabalho do dia a dia quando vocês formarem. O motor mais largamente usado que a gente tem, né? A abreviatura que vocês vão ver em algumas partes da transparência é MT,
MIT não é o Massachusetts Institute of Technology, né? É motor de indução trifásico. Motor de indução trifásico. Então, o motor de indução trifásico é o motor mais usado. Então, não dá para a gente deixar de fazer experiência sem usar o motor de indução trifásico. É isso que usa, às vezes, talvez não na bomba de água da sua casa, mas em bomba de água de indústria, em bomba de recalque muito forte. Você usa esse tipo de motor. E esse motor ele tem uma característica interessante, que é o seguinte: ele funciona como se fosse um circuito de carregamento. Para quê? Para o torque dele. Quando você está com torque zero, esse motor ele se comporta como se fosse um curto-circuito. Ele é um fio curto-circuitado, mais fácil. Então o que acontece? Você partiu ele, o que vai acontecer? Corrente altíssima, né? Você vai ter um DITT muito alto, né? E o seu DVDT vai ser baixo. Então ele vai, tensão de entrada e saída vai ter um curto-circuito e a corrente muito alta. Se você não tiver uma potência protetor de partida, esse motor vai te dar problema. Exato. O DVDT vai ser o mesmo. Seu nome? Tá bom. Imagina o seguinte, Paulo. Eu tenho um fio de cobre nu aqui. Eu vou pegar e vou tacar no seu 20 dele. Aquele 220 dele. Antes eu tinha aqui na minha mão, de uma mão para outra, eu tinha 220 volts. Aqui é um fio nu. Quando eu meto 220 nesse fio nu, o que vai acontecer com a tensão? Vai a zero. A tensão vai para zero. Né? O problema é que eu tinha a corrente zero e eu vou para a corrente vai para quase infinito. Tá? A corrente vai para quase infinito. Então, toda a parte de proteção. Moças, eu vou traduzir isso para vocês. Eles gostariam de fazer um elogio para vocês. Mas como eles não sabem fazer elogio, aí eles são deselegantes dessa forma. Tá? Mas é mero desconhecimento. É mero desconhecimento. O senhor generalizou isso aí, pessoal. Conhece ali em Goiás, não? Tá generalizando a turma? Tá, ué. Professor. Você não pode generalizar a turma, não, ué. É todos, não. Tudo bem. Só para que a cara você se vê. Ah, então tá bom. O senhor toca o barco. O barco faz trem a fundo. Olha aí na manifestação de Goiás. Esse aí gosta de quebrar ônibus lá, ó. Vai chegar pro final. Depois da prova melhora. Depois da prova melhora muito. Então, os motores a indução, eles trabalham para nós, engenheiros eletricistas, como se fosse uma carga alternada. Isso depende do torque. O que é o torque? É o trabalho mecânico que ele está fazendo. Quando você liga um motor em vazio, esse motor em vazio ele é um fio e vai dar curto-circuito. Então você tem que saber se você vai trabalhar com um motor que trabalha sempre em vazio ou se ele trabalha com carga. Se ele é um motor que está ligado, por exemplo, numa esteira mecânica numa indústria, a esteira mecânica pode estar vazia, então a carga dele é baixa, porque obrigatoriamente essa esteira ela tem que ser leve para poder girar. Mas se ela está lá com um monte de produtos líquidos em cima, se é uma empresa por exemplo, de produtos industriais de limpeza, né? Tem um monte de bombola de 5 litros lá dentro, está tudo carregado,
A hora que você liga esse motor, o motor não vai querer andar não. Não vai querer não, porque ele vai estar com um torque muito alto, muito carregamento. O que vai significar? Ele não é mais um fio, de curto-circuito. Ele vai tentar entrar em curto-circuito, só que aí quando o torque é alto, ele vai ver uma impedância muito grande. Ele vai ver uma reação muito grande do rotor. Aí não vai conseguir fazer esse cara girar. Então, para esses dois casos, a gente precisa de auxílio de sistemas de partida. Um é para proteger, o outro é para fazer com que o sistema funcione. A gente tem que saber isso minimamente. Parece que vocês no semestre passado fizeram uma disciplina tratando sobre isso, sim ou não? Quem fez? Desconsidera essa informação. Professor, desconsidera essa informação. Tivemos alguns problemas no passado. Bastante, eu dei primeiro. Não vamos entrar em detalhes não, porque a coisa é feia. Você tem 8 na macaca? Me ajudem aqui, por favor. Me ajudem, por favor, para no final da aula sozinho vocês raciocinarem comigo. Essas aqui são as 3 bobinas de motor trifásico. Essas são as 3 bobinas de motor trifásico. Eu tenho aqui as 3 fases. Como é que vocês nomeiam as 3 fases, hein? Por favor. Ixi. Por favor, RST. Por favor. Quando eu estudei, davam para nós 2 opções. Ou a gente chamava de RST ou de ABC. Pelo amor de Deus, não chama a fase de ABC, não. Se você chamar a fase de ABC, colocar isso no circuito, você nunca vai baixar essas fases na vida. Você vai perder ela, não vai baixar nunca mais. Corrente. Nunca vai baixar essas fases. Tá? Ok? Como é que vocês acham que a gente pode ligar essas fases aí? Top embaixo e liga em cima. Top embaixo e liga em cima. Curto-circuito, né? As 3. As 3 e liga em cima. Mas numa fase, no caso. 380. 380, creio eu. Aí tá 380 praticamente. 220, isso aqui é 220 fase. Não, 380 fase. Ah, bom. Se fosse 220, tinha que ser o contrário. Liga aqui. Por circuitar isso aqui? Sim. E agora? Em cima? Tanto faz? Pode ser embaixo? Não, mas se fechar em cima, pode. Entendi. Não respeita o professor, não. Quando eu faço isso daqui, e eu assumo que aqui eu tenho neutro, Você vira a carcaça? qual é a tensão que eu estou aplicando em cada uma das fases? 220. Qual é a tensão que eu estou aplicando aqui? 220. 220. Por fase, 220. Então, cada uma das minhas bobinas aqui, ela está recebendo uma tensão fase neutro, 220. né? Isso aqui é 380 de 220. Ok? Beleza? Tá bom. Pelas leis básicas que a gente conhece aí de eletricidade, se eu conseguisse aumentar a tensão nessas fases, eu conseguiria diminuir a corrente? Pode comentar as bobinas. Com certeza. Você tem que comentar as bobinas, né? Vai depender do isolamento. Porque veja bem,
se eu aplicar aqui essa tensão nesse motor tiver um torque lá, o torque que dá ao zero, tá? Que me gere aqui um certo tipo de carga maior que zero, tá? Vai ser como se eu tivesse ligando isso num transformador e colocando uma carga do outro lado do transformador. Eu vou induzir uma corrente aqui, né? E essa corrente também vai ser diferente de zero, ok? Só que quando eu ligar essa corrente, quando eu ligar isso aqui em V0 igual a zero, o que vai acontecer? Eu não tenho movimento aqui inicialmente, a minha corrente aqui, o DIDT vai ser muito alto. O DIDT é muito alto. A minha proteção aqui vai ficar feliz ou vai ficar triste? Minha proteção vai ficar triste. A proteção vai querer atuar. A proteção vai querer atuar. Qual é uma forma de eu me proteger desse tipo de coisa? Eu tentar, de alguma maneira, fazer esse circuito partir com uma tensão mais alta para diminuir a corrente. Como é que eu posso fazer isso? Ligar em triângulo. Como é que eu ligo isso aqui em triângulo? Do jeito que está aí. Me ajuda, como é que eu ligo em triângulo? O pé do liga na cabeça do outro. Só liga o pé na ponta e a ponta no outro pé. Tiro o ponto daqui, o que eu faço? Pega. Esse aqui para cá? Isso. Sim? Sim. 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 É esse mesmo. Não, vai dar na mesa. Ela parece que não consegue jogar. O que você quer que eu faça? A pessoa se for dar moral pro cara pior da sala. Me ajuda, o que eu tenho que fazer? Tá fodão, hein, Valdo? Só depois dessa eu vou poder responder, tá calado. Me ajuda, porque eu não sei fazer, me ajuda? O rapaz lá. Hã? Liga esse aqui? É, pode ser aqui? É, pode ser também. Tem que tirar a ligação de cima? Esse quer que eu faça? Agora você quer que eu ligue esse com esse? Isso? Faz. Tá bom? Liga o botão. Sim? E agora? O outro também? Sim? E agora? Hã? Fechar as pontas? Onde que eu ligo isso aqui? Calma. Hã? Calma. Não vai poder ligar em cima. Aqui? Liga esse aqui? Não, pode ser, se eu ligando lá. Se eu fechar lá. Onde que eu ligo aquele outro ali? No meio. Hã? Os dois do meio. Os dois no meio? Se eu fechar embaixo com a outra ponta. Não. Apaga, põe no primeiro e põe no segundo, pega aquele ligo na ponta de cima. Você quer que eu faça o quê? Eu pego essa ponta, fecho com aquela lá. Não, sem apagar. Não vai dar curva, vai ser o triângulo. Esse filamento que o senhor fez é o segmento da bobina ligada à outra. Então são as pontas, são as 3 pontas lá que você vai ter que interligar elas. Aqui embaixo não vai nenhuma ligação não. Ou se eu faz o triângulo aí, acaba a dúvida do povo, porque eu não tenho dúvida disso aí não. Não sei fazer não. Você me ajuda. Para aí, Paulo! Pega o aleijadinho e liga no meio. Esse aqui? Quer que feche esse? É. Aí. Pega o vermelho agora e liga na minha. Fecha aí. Pega o vermelho e liga na minha. Primeiro liga aqui. Hã?
ligado no meio? Não, Nessa outra aqui? Vai dar na mesma. Podia ter ligado tudo em cima. Então você já tá. Não, vai dar certo. Seguindo a norma deles, né? Funciona? Hã? Funciona, por que não? Funciona, é só virar os. Numera as pontas. Numera as pontas aí. Numera as pontas, faz triângulo. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto é que é a tensão que eu tenho em cada bobina agora aqui? Quanto é que é essa tensão aqui? 380. 380 tem que ir do verdinho pro rosa. Quanto que eu tenho aqui? Do rosa pro laranja. Quanto que eu tenho aqui agora? Do laranja pro verde. Eu passei a alimentar esses indutores com 380 volts. Se eu alimento eles com uma tensão maior, eles podem partir com uma corrente menor. Quem não conseguiu me ajudar e não conseguiu ver isso aqui para fazer, porque eu não sei fazer, e me ajudou, precisa ser igual a mim, precisa estudar um pouquinho mais para aprender a fazer. Porque se não souber fazer nem de brincadeira, não vai para frente. Então, por que você tem uma possibilidade de fazer uma ligação no motor trifásico você começa a partir desse motor. Essa ligação aqui é estrela ou triângulo? Isso aqui é triângulo. Tá bom. Agora eu estou com o triângulo. A outra ligação é estrela. Quando você tem que partir o motor, você quer partir esse motor inicialmente em configuração de estrela e configuração de triângulo. 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 O certo triângulo, né? Pra Triângulo para depois virar estrela, né? Estrela triângulo. Você parte aonde? Triângulo. Maior tensão? Sim. Maior tensão em cada uma das bobinas. Sim. A maior tensão em cada uma das bobinas é estrela ou triângulo? Triângulo. A maior tensão. É estrela. Triângulo. Triângulo. Mas aí... Eu estou conseguindo montar meu raciocínio ou não? Tá, aquela. Eu entendi, professor. Professor. Então me ajuda. Então me ajuda. Eu tenho que partir o motor. Eu tenho que partir o motor. Eu vou partir esse motor da maneira mais... da maneira menos abrupta, gerando menos transtorno para o meu circuito que eu puder. Esse motor, ele vai tentar partir, digamos, da pior forma possível, sem carga. Quando ele partir sem carga, ele vai com o DIDT lá para as alturas, para o infinito. Para que eu diminua esse impacto na minha interligação, o que eu deveria fazer? Procurar uma configuração onde o DIDT fosse menor. É isso? Faz sentido? Sim. Faz sentido ou não? Se eu tenho que buscar uma configuração de DIDT menor, o que eu tenho que aumentar para diminuir a corrente? Tensão. Como eu configuro uma instalação trifásica com tensão maior e, por conseguinte, corrente menor? Em triângulo. Faz sentido? Faz sentido? É claro que eu estou partindo com algumas considerações. Em geral, é assim que funciona. Em geral, assim funciona. Agora, se você tiver que partir o motor está muito carregado, o torque dele é altíssimo, tendendo a infinito. Tem que dar uma paulada nele. O torque dele tende a infinito. Você tem que pegar e botar ele martelando para ele poder sair andando, senão ele não sai. Estrela, né? O que você precisaria fazer nesse caso? Estrela. Partir de estrela. Põe Então, o mais que alto. você precisa conhecer? Você precisa conhecer a natureza do teu motor, o carregamento dele, como é que ele trabalha e
Se ele tivesse, como alguns lugares têm, quando a gente, não é a função dessa disciplina aqui, mas é da outra que eu estou tratando, que é a automação industrial, quando você está em automação industrial, a inteligência dos quadros, ela vê isso. A inteligência do quadro, através de sensor, ele sabe se o teu motor está carregado, ou se o teu motor está com torque zero, ou se o teu motor está com torque infinito. E aí ele chaveia para partir na melhor condição possível. Oi? Como chama o quê? Esse sistema estrela-triângulo. Tem uma chave específica para ligação do motor chamada estrela-triângulo. Tem chave dessa, que ela já não tem contato normalmente fechado, quando você energiza ele vai para normalmente aberto. Não tem contato normalmente aberto, você energiza ele vai para normalmente fechado. Tem chave estrela-triângulo, que ela parte de triângulo. Tem chave estrela-triângulo, que ela parte de estrela. Por que corrente está baixa? Inversamente proporcional. Não é proporção? A mesma proporção, né? Não. A hora que aumenta a tensão, deveria aumentar a corrente também. Diminui a corrente. Quando aumenta a tensão, aumenta a corrente. Isso aqui é para resistência. Você sabe o que acontece no indutor? No indutor, quando você mete uma tensão nele, de cara, o que acontece? DIDT vai lá para cima. Então você está trabalhando com derivada. Né? É o que acontece com o capacitor. O capacitor, você bota a tensão, o DDT dele vai lá para cima. Você tem que balancear das duas coisas. Essa equação aqui, ela vale para resistência, mas quando você está trabalhando dinamicamente com a corrente, né, a hora que você energiza um indutor, a corrente dele tem infinito. Ele vai para infinito. Porque a tensão dele é zero e ela vem aumentando. Diferente do capacitor. No capacitor, quando você bota a tensão nele, o que ele faz? Carregou do lado do outro, a corrente é zero, mas o DVDT vai lá para cima. Aí depois é que ele deixa passar a corrente de acordo com a frequência que você está nele. Ok? Qual é a diferença que você tem aqui de corrente que você acha que você tem de corrente de um sistema para outro sistema? Só para comparação com a bateria de 12 volts, 150 amperes. Menor, tensão maior que corrente. Uns 40% mais ou menos. 40% por quê? Chutando mais ou menos pelo. Acho que dá quase metade. Hã? Dá quase metade, né? Quase metade? Creio eu, não sei não. Tô chutando pelo. Aluninhos e aluninhas queridos, né? Qual a diferença? Qual a tensão que você tem aqui? 380. Só um quarto. Qual a tensão que você tem aqui? 220. Faz para mim uma continha aí, faz 380 dividido por 220. Vê quanto é que dá. 1,73, 70 e poucos? 1,72. O que é para o engenheiro eletricista 1,72, hein? É porque a gente não sabe medir tensão direito. Porque a diferença é raiz quadrada de 3. Então o coleguinha que falou 40%, o coleguinha que falou 50%, o coleguinha que falou 2%, é 73% de 73% de diferença. É uma diferença razoável ou não? Sim, claro. Tá tudo. 73% de diferença. Raiz de 3 de diferença. A gente tem que saber de cor. Raiz de 3 e raiz de 2. Você tem que saber de cor. Tem que saber. Número de cor. Porque isso toda hora cai na sua prova e toda hora isso é um fator de multiplicação para o que você tem aqui. Então você tem diferença aqui de 73%. Uma diferença muito vultosa. Faz realmente faz parte do nosso conhecimento entender isso e saber que 73% é muita corrente. É muita corrente. É de 10 amperes para 17 amperes, queridos. É de 10 para 17 amperes.
É você poder usar um disjuntor de 10 ou não podemos usar um disjuntor de 10. Faz muita diferença. Tanto na ida quanto na volta. Consegui sensibilizar vocês ou não? Ou não? A questão aí do 380, 220, motor, devido ao torque. Devido ao torque? Sim. Então, No caso, o motor poderia trabalhar em 380, mas teria menos torque, digamos assim. Ele tem a corrente menor. Provavelmente sim. Aqui dá menos torque, aqui dá mais torque. Então está relacionado ao torque a questão do triângulo. Por isso é que em quadros automatizados inteligentes, o cara já sabe medir através de certos sensores como é que está o carregamento daquele motor. Se o motor está com carregamento zero, como é que ele parte? Carregamento zero, ele parte como? Estrela. Carregamento infinito, ele parte como? Triângulo. Ok? Na grande maioria das vezes, para quem não for o colega que for meu colega aqui que trabalhar com potência, na grande maioria das vezes você parte com o triângulo e depois vai para a estrela. Parte com o triângulo e vai para a estrela. Na grande maioria das vezes. Só para sair da inércia e depois o torque vai. O torque é muito baixo. O torque é maior que zero, mas não é infinito. Aí vai no triângulo. Aí vai no triângulo. Aí quando Faz sentido o que eu tô o torque falando? está no infinito, vai na estrela para dar sentido. Coleguinha lá de cabeça verde. Faz sentido o que eu estou falando? Ou senão põe uma sorte aí, né, professor? Faz sentido eu perguntar para você se eu estou com o motor carregado com torque infinito, eu parto com estrela ou parto com triângulo? Responda para mim, eu estou com o motor carregado com torque quase infinito. Eu posso iniciar ele com uma configuração estrela ou posso iniciar ele com configuração triângulo? Qual das duas é a mais adequada? Hã? Triângulo. Infelizmente eu não fui eficiente para te mostrar a resposta correta. Apesar de você ter 50% de chance. Quando o torque não é infinito. Então, quando você está com o motor carregado, você precisa de muita corrente. Você precisa do DNDT do motor. Para o DNDT do motor, você bota pouca tensão na bobina. Para você botar pouca tensão na bobina, você tem que botar fase neutra. Para botar fase neutra, você parte de estrela. É isso aí. E não de triângulo. Fui claro? Eu, essa safada. Pena que vocês só vão ver isso depois, quando me chamarem lá para saber por que ficou com 4,5 de média, com 4,2, com 3,8. A raiz de 3. Aí não conseguiu chegar na média. Não tem jeito, tem que prestar atenção e tem que entender. Não vou fazer nenhuma pergunta capciosa, não vou botar caixa de madeira em lugar nenhum, mas eu gostaria de avaliar vocês e ter certeza que minimamente vocês entenderam o que eu falei. Vou tentar falar da forma mais agradável e mais próxima do conhecimento de vocês possível. Para trazer alguma coisa que seja útil para vocês, para que um dia que isso cair na mão de vocês, vocês estiverem no mercado, tá? Vocês saberem fazer a coisa certa. Professor, É isso que eu quero. Não é não? o senhor foi o primeiro professor que conseguiu esclarecer essa dúvida do torque. Eu já perguntei para um outro professor nos semestres anteriores por que utilizar o 380, o triângulo, e o 220, a estrela. Ele não conseguiu me explicar claramente como você explicou a questão do torque. Estava relacionado ao peso, vamos dizer assim, ao peso inicial. Ficou claro para você? Muito claro. Façam adesão desses valores na mente de vocês, de raiz de 3 e de raiz de 2. Façam adesão.
Porque dá muita diferença, querido. Se eu conseguir para vocês raiz de 3 de aumento do salário de vocês, vocês vão ficar felizes? Tá doido, hein? Muito. Satisfeitíssimo. Satisfeitíssimo, porque agora você sabe que raiz de 3 significa 73% de aumento do seu salário. Mas eu boto lá na prova, eu vou diminuir 73%, raiz de 3% da sua nota. Dá por isso, tá doido, não aprender senão. O cara fica assim, Vai dar nada não. não sei, nem saber. Nem saber. Bem. Todo esse torque do motor, todo esse torque que há no motor, que aparece para a gente como se fosse uma carga, e é são exatamente as mesmas equações que a gente usa para transformador. Motor é um transformador cujo secundário é o rotor e cuja indução ou cuja carga no secundário é o torque. É isso que é. Transformador e motor são equacionalmente as mesmas coisas. Tá? Você pode fazer uma aderência de conhecimento muito forte com isso. Então, o que é esse torque? Como é que esse torque que é mecânico se transforma em RLC para nós, engenheiros eletricistas? Porque a gente não está nem aí para torque. Torque é coisa para o engenheiro mecânico. Não estou nem aí para o torque. Mas eu quero saber quanto esse torque gera para mim de RLC. Porque pode ser um R muito baixo, pode ser um L muito alto, pode ser um C muito baixo, pode ser um C muito alto. Como é que ele se traduz? Ele se traduz através de força eletromotriz, campo eletromagnético e aquelas fabulosas e fantásticas equações de Maxwell. São as equações de Maxwell. Acho que vocês vão estudar a equação de Maxwell. Estudou? Estudou? A equação de Maxwell que traduz isso para a gente. Como é que esse campo eletromagnético se transforma numa força eletromotriz? Qual é o sinônimo de força eletromotriz, hein? Diz para mim, representante, qual é o sinônimo de força eletromotriz? Máquina sabe. Fala para mim, o que é o sinônimo de força eletromotriz? Torque. Torque, muito bem. O sinônimo de força eletromotriz é torque. Força eletromotriz é a força elétrica que move. A força elétrica que move é o torque. Então, quanto mais energia elétrica você dá, mais força mecânica ele tem. No motor, o inverso também é verdadeiro. Quando você está segurando aqui o eixo do motor, você segura o eixo do motor, o que acontece? Lá dentro, você gera outras forças também, você gera outras reações. Aumenta a corrente. Tá? É aquele carinha que gosta de segurar, falar que é macho, gosta de segurar na ponta da furadeira. Pega a ponta da furadeira, segura a furadeira e liga. Até que um dia rasga a mão inteira por dentro. Era segura a força. Aí botou para botou não sai do lugar, né? Esquenta muito. O que ele esquenta muito? O que ele esquenta muito? Porque o campo, por causa da reação do campo, O que o motor esquenta muito quando eu seguro lá a ponta da furadeira? Aperto o gatilho e aumenta a corrente. O que ele esquenta? Aumenta a corrente, sobe a corrente. os elétrons fluem por causa do campo. Sobe a corrente. Sobe a corrente. E aí vira resistência. Vira uma resistência de cabelo. Mas como ele não foi feito para ser resistência de cabelo, por quê? Porque quando você segura a força eletromotriz